Olá, estamos de volta com a sequência do nosso tema da semana, a depressão. Hoje vamos falar dos sintomas da depressão. Muitos são os seus sintomas. Obviamente, ninguém os apresenta todos ao mesmo tempo, porque o quadro sintomático varia de acordo com a personalidade do indivíduo. Mas qualquer um que se sinta atingido por mais de 5 deles, e por um período de tempo superior a 2 semanas, pode suspeitar da doença. A gravidade desses sinais também pode variar, porque existem as depressões leves, as moderadas e as graves. Portanto, para que ela possa ser detectada, é imprescindível a presença de pelo menos um dos 2 principais sintomas, que nós vamos passar agora para você. Tristeza ou humor deprimido. Os intensos conflitos íntimos ou ainda a sensação de vazio existencial fazem com que o depressivo se isole e se descuide afetivamente, evitando assim quem mais ama ou quem pode ajudá-lo. Porém, esse estado de afastamento o induz a repetidas crises de choro e também de lamentações. Pode ocorrer também a perda do interesse ou prazer nas atividades habituais. Mesmo possuindo problemas a resolver e apesar da grande tristeza que possa estar sentindo, uma pessoa em seu estado normal consegue sustentar um relativo interesse pela sua rotina diária, pelo cuidado com a sua higiene e também a aparência, pela sua vida afetiva, pela sua vida sexual. Entretanto, o deprimido abandona tudo isso. Ele se entrega ainda mais ao desânimo e também ao abatimento, porque toda essa dinâmica diária lhe parece bastante entediante e sem sentido. Vale a pena enfatizar que um desses 2 sintomas necessita estar presente num quadro de depressão. Vamos falar agora os outros. A falta de concentração. Para um depressivo é extremamente exaustivo sustentar a sua atenção. Ademais, as suas tarefas rotineiras levam muito mais tempo para serem realizadas. Há também a dificuldade na tomada de decisões. Não consegue optar nem mesmo pelas alternativas triviais. Sorvete de chocolate ou de creme, por exemplo. Decisões complexas e importantes representam para ele um desafio ainda mais complicado. Há também a insônia, a falta de sono superior a um período de 4 semanas. A sonolência, que apesar de ser um sintoma menos frequente e também oposto à insônia, o indivíduo pode passar o dia todo na cama, como até uma forma de fuga dos seus problemas. A perda do apetite, a comida perde todo o atrativo. O apetite incontrolável, que também é um sintoma menos frequente que a perda do apetite. Existem depressivos que se tornam insaciáveis, compulsivamente consomem grandes quantidades de doces e alimentos gordurosos, ou ainda guloseimas de toda a espécie. O depressivo pode ter também fadiga, que é um dos sintomas mais aparentes da depressão. É o popular esgotamento. O depressivo sente-se sem disposição para enfrentar a monotonia e a constância da sua realidade diária. Assim, não tem ânimo para fazer sempre as mesmas coisas, para suportar as mesmas pessoas ou até mesmo para resolver os problemas que se repetem. Há alterações de humor. Normalmente, são os familiares e as pessoas mais próximas que primeiro percebem esse sintoma, pois o deprimido em um determinado momento pode estar disposto e animado, e de repente se apresentar extremamente irritado, com explosões temperamentais inesperadas, chegando a causar estranheza, mas se ele for de temperamento calmo e tranquilo. O depressivo tem ainda pensamentos suicidas, onde ele chega a um desespero tão palpável, a uma dor tão insuportável, que o suicídio se configura como a única saída. Ele tem também a autoestima comprometida, onde o deprimido se considera inferior aos outros e se julga bem pior do que gostaria de ser. Sentimentos de desespero e desesperança também fazem parte do quadro depressivo. Tais sensações psíquicas são consideravelmente marcantes, porque o depressivo alimenta uma descrença absoluta em relação a tudo e também a todos. Ele não consegue confiar ou acreditar em quase nada. Só que também tem um detalhe: nem sempre a depressão se manifesta na forma desses sintomas. Há pessoas que reprimem tão fortemente as suas tristezas que as mascaram. É o que se chama de depressão mascarada. Assim, sem demonstrar os indícios mais graves da doença, algumas delas podem parecer absolutamente saudáveis, mas não são. Muitos suicídios inesperados e aparentemente inexplicáveis são devidos às depressões mascaradas. Esses são os sintomas da depressão. Amanhã voltaremos falando mais. Falaremos dos fatores que desencadeiam a depressão numa pessoa normal. Um grande abraço,
Fiquem na luz do Mestre Jesus e até amanhã.